Muito boa tarde, meus queridos alunos de Lógica e Reforço Escolar. Vamos começar a revisar agora propriedades periódicas. Nós já estudamos o que é diagrama de Linus-Pauling e aprendemos a como identificar, através da distribuição eletrônica por subníveis, a posição de um átomo dentro da tabela periódica. Ficou claro isso que eu falei? Beleza. Agora vamos começar a verificar as várias propriedades periódicas que existem dentro da tabela. Dentro da tabela, o que são propriedades? Propriedades são as características dos vários elementos químicos. E como já aprendemos, dentro das famílias podemos verificar propriedades químicas semelhantes. Acontece que, como nós aprendemos que a tabela periódica ela é organizada segundo a ordem crescente de seus números atômicos, como a tabela é organizada segundo a ordem crescente de seus números atômicos, podemos verificar que algumas propriedades aumentam e diminuem de acordo com os números atômicos. Ficou claro? Bom, que tipo de propriedades a gente está falando exatamente disso daqui? Bom, se nós fizéssemos um gráfico bem simples, só para entender um detalhe, vamos acender aqui o gráfico de número de elétrons na camada de valência. O que é camada de valência, meu querido? O que é camada de valência? É a última camada. E aqui nós temos o número atômico. Se nós montássemos o gráfico a respeito disso, teríamos um gráfico parecido com esse daqui. O número de elétrons aumenta, depois diminui. Aumenta, depois diminui. O número de elétrons na última camada aumenta e diminui de acordo com o aumento do número atômico. Significa, portanto, que as propriedades dos elementos químicos também vão variar. Mas quais são essas propriedades? Existem dois tipos de propriedades. Existem propriedades periódicas e propriedades aperiódicas. O que são propriedades que nós chamamos de propriedades aperiódicas? Vamos começar. Propriedades aperiódicas são propriedades que podem aumentar e diminuir, é claro, mas só que elas não se repetem de acordo com o aumento do número atômico. Um exemplo disso seria a massa atômica. Lembram que quando a gente estava estudando história da tabela periódica moderna, nós aprendemos que quando Mendeleev ele montou a tabela periódica, ele montou de acordo com a ordem crescente das massas atômicas. Mas se percebeu que isso era errado, porque você não conseguia expor a realidade dos elementos químicos, que era organizar por famílias ou grupos. Moseley, que organizou a tabela periódica segundo os números atômicos, percebeu que as propriedades dos elementos químicos dependiam do número atômico e não de número de massa. Por quê? Porque a massa atômica não se repete de maneira regular nos grupos ou nos períodos. E, portanto, as propriedades não podem ser previstas. E, no caso, a massa atômica é uma propriedade aperiódica. Existem outras propriedades aperiódicas, como, por exemplo, calor específico. A gente vai estudar mais pesado em específico, desculpa. A dureza, refração, esses tipos de propriedades mais detalhadas. Agora, as propriedades periódicas, que são as propriedades que nós vamos estudar agora, elas aumentam e diminuem de acordo com o aumento do número atômico. Quais são essas propriedades? Bom, são algumas aqui. Raio atômico, energia de ionização. Por enquanto, vamos nos preocupar só com os nomes delas, né? Energia de ionização, afinidade eletrônica, eletroafinidade,
eletronegatividade, importantíssima essa propriedade. Eletropositividade. Aí, para acabar, eu tenho caráter metálico, reatividade e algumas propriedades físicas. Bom, então o que nós vamos perceber aqui o que nós vamos tentar entender quando nós estudarmos propriedades? Aparentemente são muitas propriedades que a gente vai ter que lembrar e principalmente verificar e estabelecer os padrões que existem na tabela periódica. Mas o fato é que, de modo geral, todas as propriedades, perdão, a maioria delas deriva dessa propriedade aqui, raio atômico. Então, meus queridos amigos, vamos tentar entender o que é raio atômico. Porque se nós entendermos o que é raio atômico, conseguiremos entender todas as outras propriedades. Ficou claro o que eu falei? Vamos começar agora. Primeiro caso, raio atômico.